Tartarugas Café apresenta. Escrito por Edgar Allan Poe. Ligeia. E ali dentro está a vontade que não morre. Quem conhece os mistérios da vontade e do seu vigor? Pois Deus não é mais que uma grande vontade, penetrando todas as coisas pela qualidade de sua aplicação. O homem não se entrega aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Joseph Glanvill. Juro pela minha alma que não posso lembrar-me de como, quando, ou mesmo precisamente onde travei conhecimento pela primeira vez com Lady Ligeia. Desde então, longos anos decorreram e os muitos sofrimentos por que passei perturbaram minha memória. Ou talvez não possa recordar-me desses pormenores agora, porque, na verdade, o caráter de minha bem-amada, seu raro saber, seu singular, embora plácido tipo de beleza, a emocionante e aliciadora eloquência de sua veludosa fala musical, tivessem conquistado meu coração, tão furtiva e constantemente, que mal me dei conta deles então. Todavia, acredito que a encontrei inicialmente, e quase sempre daí por diante, numa grande, antiga e decadente cidade às margens do Reno. De sua família ouvia falar, com certeza, mais de uma vez. Que era de remota estirpe, é fora de dúvida. Ligeia, Ligeia. Enfronhado em estudos de tal natureza, tal que, melhor que quaisquer outros, abafam as impressões do mundo circundante, somente essa doce palavra, Ligeia, pode trazer-me de volta aos sonhos da fantasia, a imagem daquela que não vive mais. E hoje, enquanto escrevo estas linhas, a lembrança que me vem como um clarão, nunca soube o nome da família, da que foi minha amiga e noiva, depois se tornou a companheira de meus estudos e, finalmente, a esposa do meu coração. Fora travessa injunção de Ligeia, ou tratara-se antes de uma prova para medir a força do meu afeto, ou não ter feito eu perguntas sobre esse ponto. Ou talvez tenha sido capricho meu, exaltada e romântica oferenda deposta no altar da mais fervente devoção. Mal me lembro do fato em si. Não é de admirar que tenha esquecido as circunstâncias que o motivaram e acompanharam. De fato, se algum dia o espírito chamado romance, se jamais a pálida Astofé do Egito idólatra, com suas asas tenebrosas, presidiu, como se diz, a esponsais de Malagouro, então sem dúvida alguma, presidiu ao meu. Nota de rodapé. Provável referência a Astorete, deusa fenícia e egípcia do amor e da fertilidade, e Tofet, que no Velho Testamento é uma versão do inferno associada à idolatria egípcia de Moloque. Há, no entanto, um assunto querido sobre o qual a memória não me trai. É a pessoa de Ligeia. Era alta de estatura, um tanto delgada e em seus últimos dias bastante emagrecida. Tentaria em vão descrever a majestade, o calmo desembaraço, a incompreensível leveza e elasticidade do seu andar. Ela chegava e partia como uma sombra. Nada denunciava sua entrada em meu gabinete de trabalho, a não ser a música querida de sua doce e veludosa fala, quando pousava a mão marmórea sobre meu ombro. Em beleza de rosto, mulher alguma a igualou.
Era a radiância de um sonho de ópio, visão aérea e encantadora, mais exaltadamente divina que as fantasias a flutuarem sobre as almas dormentes das filhas de Delos. Não obstante, nada havia em suas feições daquele modelado regular que aprendemos a cultuar nas obras clássicas do paganismo. Não existe beleza rara, explica Bacon, Lord Verulam, referindo-se na realidade a todas as formas e genera de beleza, sem algo de estranho nas proporções. Todavia, embora me desse conta de que as feições de Ligeia não eram de regularidade clássica, embora percebesse que seu encanto era inegavelmente raro e sentisse o muito que havia de estranho animando-o, mesmo assim, eu tentava inutilmente localizar a irregularidade e formular minha própria concepção de estranho. Examinava o contorno de sua fronte elevada e pálida. Era impecável. Como poderia a palavra tão inexpressiva ser aplicada à majestade tão divina? A cutis rivalizava com o mais puro marfim, e que dominadora calma e repouso nas gentis proeminências das regiões acima das têmporas. Negra como asa de corvo, a cabeleira brilhante, luxuriosa e mansamente ondulada, dava pleno significado ao epíteto homérico. E a cintina. Olhava as delicadas linhas do nariz. Em nenhum lugar, a não ser nos graciosos medalhões dos hebreus, havia eu visto semelhante perfeição. Era a mesma voluptuosa maciez de superfície, a mesma quase imperceptível tendência para o aquilino, as mesmas narinas harmoniosamente arredondadas, a revelar o espírito livre. Olhava a boca encantadora. Ali estava, indubitavelmente, o trunfo de todas as coisas celestes. A curva magnífica do breve lábio superior, o jeito macio e voluptuoso do inferior, as travessas covinhas do rosto, a cor que falava, os dentes brilhando, de brilho quase cegante, aos raios sagrados que sobre eles infletiam, quando ela sorria o mais plácido, sereno e ao mesmo tempo o mais exultante de todos os sorrisos. Examinava a forma do queixo. Nele também encontrava eu a graciosidade da largura, a maciez e majestade, a plenitude e a espiritualidade dos gregos, o contorno que o deus Apolo, somente em sonho, revelara a Cleómenes, o filho do ateniense. E por fim, eu contemplava os grandes olhos de Ligeia. De olhos não encontramos modelos na antiguidade remota. Pode ser que nos olhos de minha bem-amada estivesse o segredo a que Lord Verulam alude. Quero crer fossem eles bem maiores que os olhos comuns à nossa raça. Eram, inclusive, mais rasgados que os olhos agazelados da tribo do vale de Nourjahad. Contudo, só ocasionalmente, em horas de intensa excitação, fazia-se notar essa peculiaridade de Ligeia. Nessas horas, sua beleza, pelo menos assim havia minha fantasia exultada, copiava a beleza dos seres extraterrenos, a beleza da fabulosa Uri dos turcos. As pupilas eram do negro mais brilhante, ensombradas por longas pestanas de azeviche.
As sobrancelhas, de contorno irregular, tinham a mesma cor. A estranheza, todavia, que eu descobria nesses olhos independia do formato, da cor ou do brilho deles. Vinha antes da expressão. Ah, palavras sem sentido, sob cuja ampla latitude de mero som sepultamos nossa ignorância de tantas coisas espirituais. A expressão dos olhos de Ligeia. Quantas vezes não refleti sobre isso? Quando não lutei durante uma noite inteira de verão para sondá-la? Que era aquilo mais profundo que o poço de Demócrito, jacente bem no fundo das pupilas de minha bem-amada? E era aquilo? Dominava-me a ânsia de descobrir. Aqueles olhos, aquelas enormes e brilhantes e divinas pupilas, tornaram-se para mim as estrelas gêmeas de Leda, e eu me verti no mais devoto dos astrólogos. Entre as muitas e incompreensíveis anomalias da ciência da mente, nada existe de mais agudamente excitante que o fato, jamais, acredito, percebido nas escolas, de, em nossos esforços de recordar algo desde há muito esquecido, encontrarmos-nos na iminência da recordação, sem, contudo, sermos capazes de finalmente lembrar. Assim, quantas vezes no meu intenso escrutínio dos olhos de Ligeia não senti aproximar-se o conhecimento completo de sua expressão. Senti-o aproximar-se, quase meu, para vê-lo evolar-se por completo dali a instantes. E o mais estranho de todos os mistérios, encontrei nos corriqueiros objetos do universo um ciclo de analogias daquela expressão. Quero dizer que imediatamente depois do período em que a beleza de Ligeia passou-se para o meu espírito, ali se entronizando como um altar, deduzi das muitas existências do mundo material um sentimento idêntico àquele que me rodeava e me penetrava quando seus grandes e luminosos olhos me fitavam. E não obstante, mais do que nunca eu me sentia capaz de indefini-lo, de analisá-lo, de sequer enxergá-lo claramente. Reconheci-o, repito, algumas vezes na contemplação de uma vinha rapidamente crescida, na contemplação de uma falena, de uma borboleta, de uma crisálida, de um riacho de águas murmurantes. Senti-o no oceano, na queda de um meteoro. Senti-o nos olhares das pessoas extraordinariamente velhas. E há uma ou duas estrelas no céu, uma particularmente, uma estrela da sexta magnitude, dupla e imutável, próxima da estrela grande de Lira, e, vistas pelo telescópio, comunicaram-me sensação igual. Certos tons de instrumento de corda, e não raro trechos de livros, provocaram-na também. Entre outros exemplos, lembro-me bem de algo lido num volume de Joseph Glanville que, talvez devido apenas à sua singularidade, quem o sabe, nunca deixou de inspirar-me tal sentimento. E ali dentro está a vontade que não morre. Quem conhece os mistérios da vontade e do seu vigor? Pois Deus não é mais que uma grande vontade, penetrando todas as coisas pela qualidade de sua aplicação. O homem não se entrega aos anjos, nem se rende inteiramente à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade.
O correr dos anos e as meditações subsequentes habilitaram-me a traçar uma remota conexão entre essa passagem do moralista inglês e uma parte do caráter de Ligeia. A intensidade de pensamento, a ação ou palavra era nela possivelmente um resultado, ou pelo menos o índice da poderosa vontade, que durante nosso longo intercâmbio jamais deu provas mais imediatas de sua existência. De todas as mulheres que conheci, ela, a aparentemente calma Ligeia, a sempre plácida Ligeia, mais do que qualquer outra, era presa dos tumultuosos abutres da paixão desenfreada. E de tal paixão, eu só podia formar estimativa pela miraculosa dilatação daqueles olhos, que ao mesmo tempo me encantavam e atemorizavam. Pela quase mágica melodia, modulação, clareza e placidez de sua voz tão grave, e pela feroz energia, tomada duplamente efetiva pelo contraste com seu modo de elocução, das árdegas palavras por ela ditas habitualmente. Já me referi ao saber de Ligeia. Era imenso, tal como eu jamais vira em mulher alguma. Era profundo seu conhecimento das línguas clássicas, e tanto quanto podia avaliar minha familiaridade com os modernos dialetos da Europa, jamais a surpreendera em falta. E com efeito, em qualquer dos temas mais admirados, simplesmente porque dos mais abstrusos da decantada erudição acadêmica, encontrara eu Ligeia alguma vez em falta. Com que singularidade, com que vibração esse aspecto da natureza de minha esposa impôs-se apenas em nosso derradeiro período à minha atenção. Eu disse que seu saber era tal que jamais encontrara semelhante em mulher alguma. Mas onde está o homem que perlongou com êxito todas as amplas áreas da ciência moral, física e matemática? A essa altura, eu não me dava perfeita conta, como agora, de que os conhecimentos de Ligeia eram gigantescos, espantosos. E, no entanto, conhecia suficientemente sua infinita supremacia para resignar-me, com uma confiança infantil, a ser guiado por ela através do mundo caótico das investigações metafísicas, nas quais estive ativamente empenhado nos primeiros anos de nosso casamento. Com que vasto triunfo, com que vívido prazer, com que funda esperança etérea eu sentia quando ela se inclinava sobre mim, em estudos apenas devassados, mas poucos conhecidos, abrir-se aos poucos a minha mente, à minha frente, aquela deliciosa perspectiva por cujos longos, suntuosos e de todo endevassados caminhos eu poderia avançar até uma sabedoria preciosa e divina, demais para ser esquecida. Quão pungente, pois, haveria de ser a aplicação com que anos mais tarde contemplei minhas bem fundadas esperanças criarem asas e fugirem para sempre. Sem Ligeia, eu não era senão uma criança tateando no escuro. Sua presença, as leituras que fazia, tornavam vividamente luminosos os muitos mistérios transcendentais em cujo estudo estávamos imersos. Falta do radiante lume de seus olhos, aquela literatura, dourada e ligeira, tornou-se mais opaca do que o chumbo, pois aqueles olhos brilhavam cada vez menos frequentemente sobre as páginas que eu esquadrinhava.
Ligeia adoecera. Os olhos ardentes brilhavam com gloriosa e demasiada refulgência. Os dedos pálidos adquiriram uma transparência séria e fúnebre. As veias azuladas da alta fronte alteavam-se aos influxos da mais ligeira emoção. Percebi que ela ia morrer e lutei desesperadamente em espírito contra o inflexível Azrael. E para meu espanto, os esforços daquela mulher apaixonada eram mesmo mais enérgicos do que os meus. Muito havia em sua firme natureza para fazer-me acreditar que para ela a morte viria sem terrores. Mas não foi assim. As palavras são impotentes para expressar com justeza a tenacidade da resistência por ela oposta à sombra. Eu gemia de angústia diante do lamentável espetáculo. Queria acalmá-la, queria persuadi-la, mas na intensidade do seu ardente desejo de viver apenas, alívio e persuasão teriam sido o cúmulo da loucura. E nem mesmo no instante derradeiro entre as mais convulsivas contorções de seu espírito ardente, foi abalada a placidez do seu porte. Sua voz tornou-se mais suave, mais aveludada, e não obstante, eu não gostaria de relembrar o significado fantástico das palavras então pronunciadas surdamente. Meu cérebro vacilava quando eu ouvia, transportado por melodia sobre-humana, elevações e aspirações que os mortais jamais tinham conhecido. De que ela me amava, eu não duvidava, e me dava conta de que num peito como o seu, o amor não reinaria como paixão comum. Mas somente por ocasião da sua morte é que percebi toda a força de seu afeto. Por longas horas, conservando minha mão entre as suas, abria-me ela um coração repleto de devoção, tão apaixonado que tocava as raias da idolatria. Por que merecera eu a bênção de tais confissões? E por que merecera também a maldição de minha amada ser-me roubada na hora de fazê-las? Nesse assunto, porém, prefiro não me demorar. Digo apenas que no mais feminil abandono de Ligeia ao amor, aí abandono em prol de quem não o merecia, eu, ao cabo, reconheci o princípio da sua saudade, movida por um desejo tão ferozmente sedento da vida que ora lhe fugia com rapidez. Essa saudade feroz, essa veemente fome de vida apenas, que me sinto incapaz de retratar em palavras. A altas horas da noite em que partiu, ela me chamou imperiosamente a seu lado e pediu-me para recitar-lhe uns versos por ela compostos não muitos dias antes. Obedecia. Os versos eram estes: Eia, que é noite de gala, nestes anos desolados. Um bando de anjos envoltos em gases de olhos chorosos assiste no palco a um drama de esperanças e pavores, enquanto a orquestra repete a música das esferas. A imagem de deuses cômicos murmuram com voz medrosa, voam de lá para cá. Bonecos são sob mando de vastas coisas informes, que com asas de condor espazem dor invisível e alteram todo o cenário. Um drama tão variegado, crede, não o esquecerá a turba que, em torno a círculo, sem fim,
persegue um fantasma, sem todavia o alcançar. Loucura, pecado e horror formam a trama da peça. Mas eis que, em meio da ronda, surge uma sombra furtiva, sangrenta sombra avultando na solidão do cenário. Feridos de morte os cômicos tornam-se logo sua presa. Os anjos choram à vista das fauces ensanguentadas. Apagam-se as luzes todas com a violência de tormenta. Cai a cortina funérea sobre as formas palpitantes. E os anjos dizem que a peça chamou-se O Homem, e que o herói principal foi o verme vencedor. Oh Deus! Quase gritou Ligeia, levantando-se e erguendo os braços para o céu, no movimento espasmódico. Apenas eu terminara de recitar. Oh Deus! Oh Pai Divino! Devem as coisas ser sempre e invariavelmente assim? Não poderá este vencedor ser jamais vencido? Não somos nós parte de vós? Quem conhece os mistérios da vontade e de seu poder? O homem não se entrega aos anjos, nem se submete à morte, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Então, como se exaurida pela emoção, ela deixou cair os braços alvos e voltou, com passos solenes, para o leito de morte. E enquanto exalava os últimos suspiros, um murmúrio surdo saiu-lhe dos lábios. Inclinei-me sobre eles e ouvi novamente as palavras finais do trecho de Glenville. O homem não se entrega aos anjos, nem se submete à morte inteiramente, senão pela fraqueza de sua débil vontade. Ela morrera e eu, esmagado pela tristeza, não pude suportar por mais tempo a desolação de minha morada na sombria e decadente cidade à margem do Reno. Não me faltava o que o mundo chama riquezas. Ligeia trouxera-me mais, muito mais do que ordinariamente cabe à maioria dos mortais. Por isso, depois de alguns meses de uma triste vadiagem sem propósito, comprei uma abadia, cujo nome não direi, numa das mais ásperas e menos frequentadas regiões da bela Inglaterra, e reformei-a. A tristonha e lúgubre imponência do edifício, o aspecto quase selvagem da propriedade, as muitas, melancólicas e seculares lembranças a ambos ligadas, harmonizavam-se com o sentimento de fundo abandono que me levara àquela remota e solitária região do país. Embora a abadia, com seu parque arruinado, sofresse poucas alterações em seu exterior, levado por uma perversidade quase infantil, e talvez pela frágil esperança de aliviar minhas mágoas, cuidei de adorná-la magnificamente por dentro. Na infância, tivera eu o gosto dessas excentricidades, e eis que agora ele retornava com uma extravagância do pesar. Ah, sei quanto de loucura incipiente pode ser descoberta nas suntuosas e fantásticas tapeçarias, nas solenes esculturas do Egito, nas rudes cornichas dos móveis, nos extravagantes desenhos dos tapetes debruados de ouro. Tornara-me um escravo do ópio, e meus trabalhos e planos tinham adquirido o colorido dos meus sonhos. Mas não devo demorar-me na enumeração dessas extravagâncias. Permitam-me falar
tão somente daquela câmara para sempre maldita, em que, no momento de alienação mental, conduzia ao altar como noiva, como sucessora da inesquecível Ligeia, Lady Rowena Trevanion de Tremaine, a de belos cabelos e olhos azuis. Não há particularidade da arquitetura ou da decoração daquela câmara nupcial que eu não possa rever neste momento. Onde estava o coração daquela soberba família quando, por gula de ouro, permitiu à donzela e filha bem-amada transpor os umbrais de um apartamento tão extravagantemente adornado? Já disse que recordo, minúcia por minúcia, a arquitetura e a decoração da câmara. Todavia, olvidei tópicos de funda importância. Não havia na fantástica exibição qualquer sistema ou ordem capaz de fixar a memória. O quarto estava situado numa pequena torre da abadia acastelada. Era de formato pentagonal e de amplas dimensões. Tomando inteiramente a parede sul do pentágono, estava a única janela da câmara, imensa folha de vidro inteiriço de Veneza, colorido de uma tonalidade plúmbea, de modo tal que os raios do sol ou da lua, atravessando-o, incidiam com brilho fantasmagórico nos objetos. Na parte superior da enorme janela, estendia-se a latada de uma vinha idosa, que trepava pelas paredes maciças da torre. O forro de carvalho sombrio era muito alto, abobadado e trabalhado com os mais toscos e grotescos espécimes de um estilo semigótico, semidruídico. Do meio do recesso central da abóbada melancólica pendia, sustentado por simples cadeia de ouro, um enorme incensório do mesmo metal e de desenho sarracênico, perfurado de tal maneira que dele se esgueiravam, como se fossem animados da vitalidade das serpentes, fogos multicoloridos. Algumas otomanas e candelabros dourados, de aspecto oriental, espalhavam-se pela câmara. Havia ainda o leito nupcial, de modelo indiano baixo, esculpido em sólido ébano, encimado por um dossel semelhante a um palio. Em cada um dos 4 cantos da câmara, aprumava-se um gigantesco sarcófago de granito negro, proveniente do túmulo dos reis, em Luxor, com sua antiga tampa repleta de esculturas imemoriais. Mas na tapeçaria do quarto estava o mais fantástico de tudo. As altas paredes, desproporcionais em sua altura gigantesca, eram cobertas de cima a baixo pelos vastos folhos de pesada e maciça tapeçaria, do mesmo material de que eram feitos os tapetes, a cobertura das otomanas e do leito de ébano, o dossel da cama e as suntuosas volutas das cortinas que velavam parcialmente a janela. O material do mais rico estofo de ouro era todo pintalgado, a distâncias irregulares, com figuras arabescas de 30 centímetros de diâmetro, bordadas em padrões de um negro azeviche. Mas essas figuras participavam da verdadeira natureza dos arabescos somente quando contempladas de um único ângulo de visão. Por um artifício hoje comum e que remonta, na verdade, a remotíssimo período da antiguidade, tomavam aspectos variáveis. A quem entrasse na câmara parecia simples monstruosidades, mas, a um avanço posterior, essa aparência esvaía-se gradualmente e passo a passo, conforme o visitante se movimentava pelo quarto,
via-se ele circundado por uma infindável sucessão de formas cadavéricas pertencentes à superstição dos normandos, ou surgidas na sonolência culposa dos monges. O efeito fantasmagórico era aumentado pela corrente de vento que, artificialmente introduzida no quarto, fazia oscilar as tapeçarias, conferindo uma odiosa e perturbadora animação ao conjunto. Em aposentos assim, numa tal câmara nupcial, passei eu com Lady de Tremaine as horas profanas de nosso primeiro mês de casamento. Passei-as tão somente com leve inquietação. Que minha esposa odiava as ferozes esquisitices do meu temperamento, que pouco me amava e que evitava minha companhia, eram coisas que eu não podia deixar de perceber. Todavia, davam-me mais prazer do que desgosto. Odiava com ódio demoníaco, desumano. Minha memória voltava, oh, com que pesar intenso, a Ligeia, a bem-amada, a Augusta, a bela, a sepultada. Deleitava-me na lembrança de sua pureza, de seu saber, de sua natureza etérea e superior, de seu amor apaixonado e ardente. Então, meu espírito queimava completa e livremente, com chamas ainda mais intensas do que as da paixão que Ligeia por mim nutrira. Na excitação dos meus sonhos de ópio, porque eu vivia habitualmente atado aos grilhões da droga, dizia alto seu nome no silêncio da noite, ou então, durante o dia, no refúgio penumbroso dos vales, como se pela ânsia desesperada, pela paixão solene, pelo ardor devorante da saudade, eu pudesse trazê-la de volta, fosse para sempre, aos caminhos terrenos que ela abandonara. Ao começar o segundo mês de casamento, Lady Rowena foi tomada de súbita doença, de que se recuperou muito lentamente. A febre que a consumia tornava-lhe as noites inquietas. Na perturbação do seu estado de semi-sonolência, falava de sons e movimentos no quarto da torre, e eu tudo atribuía aos destemperos de sua fantasia, ou talvez à influência fantasmagórica do quarto. Aos poucos, entrou em convalescença e, por fim, restabeleceu-se. Mas apenas breve tempo decorrera, quando um segundo e mais violento ataque prostrou-a num leito de sofrimentos, e dele sua constituição frágil jamais se restabeleceria. Suas doenças, a partir dessa época, assumiram um caráter alarmante, de alarmante recorrência, desafiando todos os esforços e conhecimentos dos médicos. Com o crescer do mal crônico, que tinha aparentemente tomado conta de seu organismo, e de modo tão profundo que não poderia ser erradicado por meios humanos, não pude deixar de observar um aumento idêntico da irritabilidade nervosa e da excitabilidade por causas triviais, inspiradas pelo medo. Ela voltava a falar, e agora com maior frequência e pertinácia, dos sons, dos leves sons e dos estranhos movimentos entre as tapeçarias, a que já aludira antes. Certa noite, lá pelos fins de setembro, insistiu com ênfase inusitada nesse assunto aflitivo. Tinha ela apenas despertado de uma sonolência inquieta, e eu estivera observando, com sentimentos em parte de ansiedade, em parte de terror, as contradições de sua fisionomia emaciada. Sentara-me ao lado de seu leito de ébano, sobre uma das otomanas da Índia.
Ela levantou-se à meia e, num surdo e fervente murmúrio, falou dos sons que então ouvira e que não podia ouvir, dos movimentos que então vira e que eu não podia perceber. O vento soprava com força atrás das tapeçarias, e eu quis mostrar-lhes, coisa em que, confesso, eu mesmo não acreditava de todo, que aqueles respiros quase inarticulados e as sutis variações das figuras sob a parede não eram senão efeitos naturais do costumeiro soprar do vento. Mas um pavor mortal, espalhando-se por sobre sua face, provou-me que meus esforços por tranquilizá-la haviam sido infrutíferos. Ela parecia na iminência de um desmaio, e não havia nenhum criado ao alcance da voz. Lembrei-me então do lugar onde estava guardado um frasco de vinho leve que lhe fora receitado pelos médicos, e apressei-me a ir buscá-lo. Mas quando passava sob a luz do incensório, duas circunstâncias de natureza estarrecedora detiveram-me. Senti que um objeto palpável, embora invisível, tinha roçado por mim e vi sobre o tapete dourado, bem no meio do intenso clarão lançado pelo incensório, uma sombra. Uma indefinida e desmaiada sombra de aspecto angélico, tal como a que se podia imaginar fosse a sombra de uma sombra. Eu estava tão excitado devido a uma dose imoderada de ópio que dei pouca atenção a essas coisas, e delas não falei a Rowena. Tendo encontrado o vinho, atravessei novamente a câmara e enchi com ele uma taça, que levei aos lábios da mulher desmaiada. Ela já tinha parcialmente voltado a si, contudo, e segurou a taça, enquanto eu me sentava na otomana ao lado, os olhos fixos nela. Foi então que me dei conta de uma suave pegada no tapete, próxima ao divã, e um segundo mais tarde, quando Rowena levava aos lábios o vinho, vi, ou sonhei ter visto, 3 ou 4 gotas grandes de um fluido brilhante e carmesim caírem dentro da taça, como se tombassem de uma fonte invisível e perdida na atmosfera do quarto. Vi tudo isso, mas Rowena não viu. Bebeu o vinho sem qualquer hesitação, e eu me abstive de relatar-lhe uma circunstância que, no final das contas, julgava eu tivesse sido tão somente sugestão de uma imaginação viva, morbidamente ativada pelo terror da mulher, pelo ópio e pela hora. Todavia, não posso ocultar de mim mesmo que logo após a queda das gotas carmesins, o estado de minha esposa se agravou, e de tal modo que na terceira das noites subsequentes, as mãos de sua criada prepararam-na para o túmulo, e na quarta, sentei-me sozinho ao lado de seu corpo amortalhado, na câmara fantástica em que a recebera como noiva. Visões atrozes, filhas do ópio, esvoaçavam diante de mim, e eu espiava, com olhos inquietos, os sarcófagos nos cantos do quarto, as figuras variáveis da tapeçaria e a dança das chamas coloridas no incensório sobre minha cabeça. Meu olhar então caiu, enquanto eu recordava as circunstâncias de uma noite anterior, sobre o lugar delimitado pelo clarão do incensório, onde eu distinguira os apagados traços da sombra. Mas ela não estava mais lá. Respirando com alívio, voltei os olhos para a rígida e pálida figura sobre o leito. Nesse momento, assaltaram-me inúmeras lembranças de Ligeia, e inundou-me o coração de novo a insuportável angústia com que eu a olhara assim amortalhada. A noite terminava, e no entanto eu, com a alma cheia de amargas lembranças da única e suprema bem-amada, continuava fitando o corpo de Rowena.
Era meia-noite, mais ou talvez menos. Eu não me dera conta do tempo, quando um soluço surdo, fraco, mas perfeitamente audível, despertou-me da divagação. Senti que viera do leito de ébano, o leito da morte. Agucei os ouvidos na agonia de um terror supersticioso, mas o som não se repetiu. Embora fraco, eu o escutara, e minha alma estava desperta dentro de mim. Resoluta e perseverantemente, fixei a atenção no corpo. Muitos minutos se passaram antes de ocorrer qualquer circunstância capaz de lançar alguma luz sobre o mistério. Por fim, tornou-se evidente que um fraquíssimo colorido, dificilmente perceptível, tingira as faces e as veias oprimidas das pálpebras de Rowena. Tomado de um sentimento invencível de pavor, inexprimível em linguagem humana, senti meu coração parar de bater e meu corpo se enrijecer na cadeira. Porém, o senso do dever acabou por devolver-me a mim mesmo. Não mais podia eu duvidar de que havíamos nos precipitado nos preparativos e de que Rowena ainda vivia. Era preciso fazer alguma coisa imediatamente. Entretanto, a torre estava distante da parte da casa habitada pelos criados. Não havia nenhum ao alcance de minha voz. E eu não poderia chamá-los em meu auxílio sem deixar o quarto por vários minutos, coisa que não me arriscava a fazer. Por isso, lutei sozinho para trazer à vida o espírito bruxuleante. Mas logo se tornou evidente que uma recaída se verificara. A cor desertara as pálpebras e as faces, e elas estavam marmóreas. Os lábios se haviam enrugado e contraído numa expressão cadavérica. Uma frieza e viscosidade repulsivas tinham se generalizado rapidamente sobre a superfície do corpo. A rigidez de costume adviera de imediato. Com arrepio, deixei-me cair sobre o divã, do qual me erguera eletrizado fazia poucos instantes, e entreguei-me de novo, apaixonadamente, às visões de Ligeia. Uma hora se passou, e seria possível? Pela segunda vez, dei-me conta de um vago som nas proximidades do leito. Agucei os ouvidos, tomado de intenso horror. O som repetiu-se. Era um suspiro. Correndo para o cadáver, vi distintamente um tremor em seus lábios. Um minuto mais tarde, eles se entreabriram, descobrindo uma alva linha de dentes opalinos. O espanto agora lutava em meu peito contra o pesar que nele, até então, imperara soberano. Senti que minha visão se obscurecia, que a razão me fugia. Foi somente depois de violento esforço que, por fim, consegui controlar-me, com o intuito de levar a cabo a tarefa que o dever mais uma vez me impusera. Havia agora um brilho parcial na fronte, nas maçãs e na garganta. Um calor perceptível animava todo o corpo, bem como um leve bater, o coração. Rowena vivia, e com redobrado ardor, atirei-me à tarefa de reanimá-la. Esfreguei e banhei-lhe as têmporas e as mãos, e usei de quantos recursos a experiência e muitas leituras médicas foram capazes de sugerir-me, mas em vão. Subitamente a cor esvaeceu-se, a pulsação cessou, os lábios retomaram a expressão da morte, e um instante mais tarde, o corpo todo adquiriu a frieza gelada, a tonalidade lívida, a intensa rigidez, a aparência decrépita e todas as demais repugnantes peculiaridades de quem há muitos dias habita o túmulo. E de novo mergulhei nas visões de Ligeia.
E de novo, será de admirar que eu estremeça enquanto escrevo? De novo, chegou aos meus ouvidos um leve soluço vindo do leito de ébano. Mas por que particularizar os inenarráveis horrores daquela noite? Por que demorar-me em relatar como, vez após vez, até o cinzento amanhecer, esse drama odioso de revivificação foi repetido? Como cada acesso se desenvolvia apenas para terminar em morte mais completa e irremediável. Como cada agonia tinha o aspecto de uma luta contra algum invisível inimigo. E como cada agonia era seguida de uma não sei que desesperada mudança da aparência do cadáver. Permitam-me expressar a conclusão. A maior parte da noite terrível havia se escoado, e aquela que tinha estado morta mais uma vez agitou-se, e dessa vez com maior vigor do que antes, embora emergindo de uma dissolução mais esmagadora em seu fundo desespero do que qualquer outra. Havia muito, eu desistira de lutar ou de mover-me, e permanecia sentado rigidamente na otomana, desprotegida presa de um redemoinho de violentas emoções, das quais o extremo pavor era talvez a menor, a menos avassaladora. O cadáver, repito, agitou-se, e dessa vez mais vigorosamente do que antes. As tintas da vida assomaram-lhe a face com energia extraordinária. Os braços estavam relaxados, e salvo pelas pálpebras fortemente cerradas e pelas ataduras e vestes mortuárias, que ainda emprestavam um caráter sepulcral à figura, eu poderia pensar que Rowena houvesse rompido desesperadamente as algemas da morte. E se essa ideia não foi, então, imediatamente aceita, não mais pude recusá-la quando, erguendo-se do leito, cambaleando com passos inseguros, olhos fechados e o jeito de alguém mergulhado num sonho, a coisa antes amortalhada avançou, corporal e palpavelmente, até o meio do aposento. Eu não tremia, não saí do lugar, uma vez que um bando de indizíveis fantasias relacionadas ao ar, à estatura e à conduta da figura, penetrando atropeladamente em meu cérebro, havia me paralisado, havia me convertido em pedra. Não saí do lugar, mas fiquei olhando, interdito, a aparição. Havia uma desordem doida em meus pensamentos, um tumulto impossível de acalmar. Poderia ser Rowena, na verdade, essa que estava à minha frente. Poderia ser de fato Rowena, a loura Lady Rowena Trevanion de Tremaine, a de olhos azuis. Por quê? Por que deveria eu ter dúvidas? A atadura amordaçava-lhe a boca. Mas aquela não poderia ser então a boca da viva Lady Tremaine, e as faces, onde havia rosas como no esplendor da vida, sim, não poderiam ser belas as faces de Lady Tremaine quando viva. E o queixo com suas covinhas, como antes da doença, não poderia ser seu. Mas ela havia crescido desde sua doença. Que inexprimível loucura apoderou-se de mim a esse pensamento. Um pulo e alcancei-a. Tremendo ao meu toque, ela deixou cair de sua cabeça desatadas as faixas mortuárias que a prendiam, e eis que se espalhou na atmosfera agitada do quarto compacta massa de longos e revoltos cabelos. Eram mais negros do que as asas de corvos da meia-noite. E então, lentamente, entreabrindo os olhos da figura postada diante de mim, exclamei em voz alta: "Ei-los aqui, por fim! Nunca poderei enganar-me jamais. Estes são os profundos e negros e ardentes olhos do meu amor perdido, de Lady
de Lady Ligeia.